municípios e cidades de Angola, o Presidente da República reafirma a necessidade de aposta forte na produção e na dinamização do setor não petrolífero. Quinta edição em Benguela. Cimeira Pan-Africana da Juventude arrancou em Luanda com representantes de 47 países do continente. Iniciativas que fazem a diferença. O Hospital Municipal de Latona hoje reforçado com mais sangue. Palancas Negras voltam a entrar em cena neste domingo para a terceira jornada do Grupo A do CHAN. Já em Moçambique, mais de 30 mil crianças terão fugido da nova onda de ataques em Cabo Delegado. É o Girassol Jornal, edição de sábado, 9 de agosto de 2025. Atualidade informativa acontece agora. Cabo Delegado é o Boa noite, Angola. Bem-vindo à atualidade informativa no Girassol Jornal, edição de sábado. O Presidente da República, João Lourenço, reafirmou neste sábado a necessidade de dinamização do setor não petrolífero como forma de diversificar as fontes de receitas e recomendou o reforço da produção de alimentos. O chefe de Estado, que falava na abertura da Feira dos Municípios e Cidades de Angola, anunciou igualmente para setembro deste ano a inauguração. O chefe de Estado, que falava na abertura da Feira dos Municípios e Cidades de Angola, da redução cada vez mais da dependência do petróleo, com aposta forte no setor não petrolífero, cujo crescimento nos 3 primeiros meses do ano foi de 5,4%, com a produção de alimentos a fixar-se em 9 milhões de toneladas. Para o chefe de Estado, é igualmente fundamental a contínua aposta no corredor do Lobito. O Executivo continua a investir de modo sustentado em infraestruturas e a implementar políticas públicas nos mais variados domínios, como educação, saúde, abastecimento de água e de energia elétrica, econômica desenvolvida pelo setor privado. Temos um país extenso, com uma população que cresce a uma taxa anual de cerca de 3%, colocando-nos permanentes desafios, desde logo considerando o número de jovens que atinge a idade economicamente ativa todos os anos e que procura oportunidades no mercado de trabalho. Estamos, por isso, engajados e comprometidos com a transformação estrutural da nossa economia, assegurando que cada setor dê o seu contributo para o crescimento econômico, com o objetivo de fazer com que as taxas de crescimento da nossa economia, do nosso produto interno bruto, acompanhem tanto o crescimento da nossa economia, do nosso produto interno bruto, não petrolífero cresceu 5,4%, com uma contribuição assinalável do segmento da produção alimentar, tendo o país produzido cerca de 9 milhões de toneladas de alimentos durante esse mesmo período. O Presidente da República, João Lourenço, anunciou igualmente a inauguração da refinaria de Cabinda, facto que, quando efetivado, vai contribuir para a redução de custos de importação dos derivados do petróleo. A posição da nossa juventude, em particular do leste de Angola, o polo de Saurimo e o polo do Dundo, do campus universitário da Universidade Luigi Anconda. Durante o próximo mês de setembro, vamos inaugurar a refinaria de Cabinda, uma importante infraestrutura para o desenvolvimento da província de Cabinda e do país em geral. Depois de muitos anos paralisados, a dependência da importação de refinados do petróleo,
nomeadamente o gasóleo e a gasolina. Que decorre na província de Benguela, enfatizou de igual modo o evento como especial, por ser o primeiro do género a acontecer depois da nova divisão político-administrativa do país e por celebrar o desenvolvimento local como desafio assumido. É com grande satisfação que participo desta 5ª edição da Feira dos Municípios e Cidades de Angola, que se realiza num momento especial da vida do nosso país. Estamos a celebrar 50 anos desde que Angola alcançou a sua independência, passando os angolanos a ser os obreiros do seu próprio caminho e os agentes ativos do seu próprio destino. Por outro lado, esta é a primeira edição que se realiza após a entrada em vigor da nova divisão político-administrativa, medida tomada para, dentre outros objetivos, permitir acelerar o desenvolvimento econômico e social de algumas parcelas do território nacional, aproximando o poder do Estado e seus serviços aos cidadãos. Mas é também ímpar esta edição porque se realiza no momento em que Angola exerce a presidência pro tempore da União Africana, posição que nos responsabiliza e projeta o nosso país na arena continental e global, constituindo motivo de orgulho para todos os verdadeiros angolanos. Saúdo vivamente a contínua realização destas jornadas técnicas e científicas, por se traduzirem numa medida de reforço do nosso diálogo democrático e governação participativa, que junta governantes, académicos, membros da sociedade civil e outros especialistas para refletirem sobre os desafios da governação local e identificar soluções para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva, harmoniosa e desenvolvida. O Presidente da República, João Lourenço, preside neste momento em Benguela a primeira reunião extraordinária do Conselho de Governação Local. No âmbito da Semana do Desenvolvimento, trata-se da primeira reunião extraordinária do Conselho de Governação Local, que decorre com a participação de governadores provinciais, ministros e outros responsáveis do aparelho do Estado e analisa questões ligadas ao desenvolvimento. O evento acontece à margem da Feira dos Municípios e Cidades de Angola. O Estado angolano continua empenhado em criar condições para aumentar a capacidade de produção de fertilizantes e reduzir a total dependência na importação. O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária testemunhou nesta sexta-feira a assinatura de um memorando de entendimento entre a Mimbus e a Fert África para a granulação de fertilizantes em Benguela. Angola deu mais um passo importante para fortalecer a produção de fertilizantes local. Trata-se de uma iniciativa firmada entre a Mimbus e a Fert África que visa fortalecer a cadeia de abastecimento agrícola através da granulação de fertilizantes em Benguela, de acordo com os responsáveis que sinalizam que o projeto vai aumentar a produtividade das culturas e contribuir de forma decisiva para a segurança alimentar do país. Pela primeira vez estamos a assistir em Angola a algo dinâmico, que é juntar a logística, o supply chain, o retalho, a indústria, a agricultura e o setor mineiro, tudo dentro de uma parceria que vai criar empregos, vai criar investimentos muito fortes no setor primário e vai de encontro aos desígnios do Executivo no sentido de dinamizar a economia primária, criar empregos, desenvolver zonas carenciadas e fazer de Angola, digamos, um player cada vez mais interessante em termos de nome no mercado internacional e de desenvoltura da economia em África. Vai passar pela criação de empregos. A agricultura, da forma exponencial como vai a crescer, isto é, criação de empregos em massa,
em zonas carenciadas, desenvolvendo uma indústria, um setor de negócio que não está ainda desenvolvido, que é a agricultura. Entretanto, o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Castro Camarada, disse que esta parceria vai contribuir para que Angola reduza a total dependência de fertilizantes importados. É um acordo significativo. Trata-se de uma parceria entre a Mimbus e, portanto, está perfeitamente enquadrado naquilo que é o plano de desenvolvimento também. Nós estamos agora mesmo a lançar um plano de utilização e produção de fertilizantes no país e, portanto, um desenvolvimento deste género vai criar capacidade de produção de fertilizantes no país, o que vai, de alguma forma, reduzindo a nossa total dependência de fertilizantes importados. O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária reconheceu que Angola ainda está longe de atingir as reais necessidades de produção de fertilizantes devido à inexistência de fábricas no país. Nós não temos, de facto, grande capacidade a partir de 2027. Portanto, em termos de fábrica de fertilizantes, nós, de facto, não temos fábricas a fazer fertilizantes. A fábrica de granulação de fertilizantes, que vai funcionar na província de Benguela, terá uma capacidade de produção de 180 mil toneladas por ano. Luanda, Fórum Pan-Africano da Juventude, em destaque. Os moradores do condomínio Bom Sucesso, no município da Camama, estão preocupados com a falta de água potável e iluminação pública. A criminalidade também que também tira o sono os munícipes com relatos de assaltos constantes que já resultaram em várias mortes. Desta vez, o grito de socorro vem dos moradores do condomínio. Na realidade, nós temos tido aqui bastantes problemas, sendo que a maior parte deles tem a ver com as infraestruturas principais. A falta de água é contínua, a falta de eletricidade também foi durante bastante tempo e quem a colocou toda, até para acesso às próprias casas, foram os moradores que se juntaram e que fizeram. A água, neste momento, estamos há sensivelmente 8 meses sem água contínua. Todos nós temos inclusivamente fossas céticas porque não temos, portanto, não foram feitos os esgotos. Bartolomeu gasta mais de 50 mil em cisternas para ter temos água, pode agora imaginar quanto dinheiro nós desembolsamos para ter o chamado líquido precioso. Nós não sabemos, por exemplo, a qualidade da água que nós consumimos. Eu lembro-me como se fosse hoje, uma dessas vezes, nós compramos uma cisterna e que todos nós em casa duas cisternas dessas por mês, o que dá 90 mil. Feitas as contas ao final do ano, são 220 mil kwanzas que se perdeu, que pode ser para os livros, que pode ser para outras coisas necessárias à família. A criminalidade e a falta de limpeza são outros problemas levantados pela coordenadora adjunta da Comissão dos Moradores do Bom Sossego. Temos assaltos contínuos, já houve aqui mortes, isto começa a ser o descalabro e a insegurança é total. Se fomos assaltados e houver tiros aqui, os senhores não se deslocam. Não há patrulhamento a pé. Maria Pérez apela à administração local para a disponibilização das licenças, tanto de limpeza como de vedação do condomínio. É passar as licenças de limpeza porque isto já chega. São 10 anos desde o Covid constantemente a solicitar e ninguém dá.
A segunda é para a nossa segurança, é passar a licença, por favor, de cerca, ok? Para nós termos segurança e começarmos a tomar conta daquilo que é nosso e principalmente já que não temos segurança normal do Estado, podermos criar famílias com uma média de 5 pessoas por residência. Mais de 100 jovens participaram neste sábado de uma campanha de doação de sangue no Hospital Municipal do Talatona, um evento promovido pela Direção da Juventude e Desportos a nível do município. Sob o lema Doe Sangue, dê Esperança, juntos podemos salvar vidas, a Direção Municipal da Juventude e Desportos do Talatona realizou neste sábado uma campanha de doação de sangue com a participação de mais de 100 jovens. Cada litro doado poderá salvar alguém que esteja a necessitar. Unidade hospitalar, uma vez que as doações são feitas maioritariamente por familiares de pacientes internados. Vezes há que nós não encontramos familiares compatíveis, temos tido doentes graves com anemia ou por várias causas, ou mesmo pela doença ou por acidentes, e nós precisamos de repor o sangue. Temos um pouco de estoque, depois de termos utilizado o que temos, os familiares devem fazer a reposição. Aníbal doação. Não muito boa, situações de paciente ou filhos doentes. E hoje nos colocamos então na posição de que quero dar um braço para aqueles que clamam por socorro, ajuda para salvarmos vida. Quem o faz pela primeira vez diz que o sentimento é de dever cumprido. Olhamos essa causa porque é extremamente importante que seja doado o sangue, na medida em que o sangue salva vidas, ou seja, pode ser usado para diferentes operações, seja de transfusão, para cirurgias, enfim, e, portanto, só depende de nós, só depende do nosso envolvimento para que isso seja possível. Atualmente, em Luanda, as famílias gastam, em média, entre 8 e 15 mil kwanzas para terem uma refeição saudável. Mais de 3 a 5 mil kwanzas do que se gastava há 5 meses. É o que revelam alguns chefes de família ouvidos pela Rede Girassol. A carência de alguns produtos da cesta básica refletem-se no bolso do cidadão e, consequentemente, na qualidade da refeição que chega à sua mesa. Famílias em Luanda afirmam estar a gastar mais atualmente com uma alimentação equilibrada se comparado a 4 meses. Márcia Dalla, moradora no bairro Popular, tem 8 membros em casa. Diz que gasta até 10 mil kwanzas para ter uma refeição equilibrada. Atualmente gasta-se mais, porque as coisas estão muito mais caras. Depende muito de quantas pessoas são em casa, né? Nesse caso, nós somos 8 pessoas e 5 mil não chega só para o almoço. 7 mil por aí. O jantar depende muito da refeição que a pessoa vai fazer. Pode gastar mesmo 10 mil kwanza. Já Mariana Teixeira tem uma família composta por 7 membros. Gasta acima de 10 mil kwanzas para ter uma refeição digna. Tenho 7 pessoas em casa e a minha refeição vai 10, 8, 7, varia, dependentemente da alimentação que você quer comer nesse dia. Se for, por exemplo, uma boa carne abatida, tinha que ser mais ou menos de 7, 8 mil para uma boa refeição, para além dos outros componentes que vai acompanhar a carne. Ou seja, cada tipo de refeição tem o seu custo. Segundo Mariana Teixeira, uma refeição simples
pode lhe custar até 6.000 kwanzas. Por exemplo, arroz com feijão, arroz com batata e frango, peixe. Essa é a nossa comida do dia a dia. Varia de 5 para 7. Se quiser comer, por exemplo, um bitoque, vais gastar mais ainda. E varia de 10 para cima, dependentemente do número da pessoa que temos em casa. Entretanto, Sônia Pedro diz ter 3 membros em casa. Gasta até 15.000 kwanzas para ter uma refeição, ao que chamou de primeira. Por ali, 8.000 kwanza diariamente. Varia. Há dias que você pode levar aí 10.000 kwanza. Da boa refeição mesmo, de primeira, né? 10 a 15.000 kwanza pode ser. Se comparado a 4 meses, a última vez que a Rede Girassol constatou estes dados das famílias em Luanda, os preços no mercado informal tiveram uma variação entre 25% a 66%. Atualmente gasta-se mais, antigamente gastava-se menos, porque a cesta básica subiu, todos os dias sobe, então atualmente nós estamos a gastar mais do que aquilo que nós ganhamos até. Porque tudo está muito caro. O litro de óleo está a 2.500 kwanza. Tem casas que não estão a conseguir comprar caixa, estão a comprar litros, e tem casas também que tem pessoas, por exemplo, que compram óleo de 1.000, de 500. O óleo, o arroz, o peixe, a carne, a fuba é que está mesmo a nos fatigar, está mesmo caro. Preços no mercado informal sobem e pressionam o custo de cada refeição aos luandenses. Foi aberto neste sábado, aqui em Luanda, a Cimeira Pan-Africana da Juventude, que junta na capital angolana representantes de 47 países africanos. O evento corre sob o lema Jovens que promovem a cooperação multilateral por meio das tecnologias e das parcerias. A Cimeira decorre até o dia 12 do corrente mês. A União Pan-Africana da Juventude pretende que a Cimeira seja uma plataforma para o diálogo juvenil, inovação, envolvimento político e solidariedade intergeracional em consonância com a Agenda 2063. As infraestruturas que construímos não são apenas para hoje. Nós construímos para as gerações futuras que virão. Mas as infraestruturas não são físicas. São confiança invisível, cooperação e unidade que conectam a África. Nesta perspectiva, nós não somos angolanos, quenianos ou zimbabuianos. Nós somos um só povo, guiado por um destino. E união não significa separação, quer dizer respeito pelas diferenças. Acrescentando, a unidade não pode sobreviver sem paz, e os jovens africanos são responsáveis por defendê-la, preservar e proteger. Pensar a África e apresentar soluções concretas dos problemas comuns entre os 47 países participantes é o principal foco desta cimeira da juventude africana. Por que vivemos de doações? Por que não venhamos também a um dia doar? Se somos continentes, se somos países livres, democráticos, somos países ricos, continente rico, por que não venhamos também a nos posicionarmos como um continente forte? Por que a nível de tecnologia nós não nos igualamos aos países do primeiro mundo? Por que a África deve continuar a ser visto como um continente de só pede para construir escolas, para comprar carteiras, para dar comida nas populações, só pede para criar melhores condições a nível de circulação de meios, para construir estradas. Portanto, por que nós, os jovens, não venhamos a pensar a África, a apresentar soluções concretas aos nossos chefes? Dada oficialmente
que representa os interesses da juventude africana. Nós acreditamos que todas as políticas só serão possíveis com o apoio dos governos dos países africanos. Nós somos parceiros e acreditamos que os governos devem estar unânimes com a sociedade civil africana, principalmente. O camarada João Lourenço, presidente da União Africana, de momento deve apostar também em colaborar com a força da sociedade civil africana para, juntos e unidos, conseguirmos realizar o sonho da África e dos africanos. A juventude africana tem a palavra tanto nos países locais e como também na União Africana, porque é onde se debate a política de África. Então queremos também participar ativamente, contribuindo com aquilo que também é da nossa sapiência e unirmos os esforços, porque todos estamos por África e todos estamos pelos africanos. É o Girassol Jornal. Boa noite, Angola. Bem-vindo à atualidade informativa aqui no Girassol Jornal, edição de sábado. O Serviço de Investigação Criminal anunciou a detenção de 3 cidadãos nacionais e outros 2 cidadãos estrangeiros de nacionalidade supostamente russa por fortes indícios da prática dos crimes de associação emitidos pelo Ministério Público, procedeu à detenção na cidade de Luanda, ainda no dia 7 de agosto, de 2 cidadãos estrangeiros de nacionalidade supostamente russa, identificados por Igor Rachin, também conhecido por Igor, 38 anos, e Liev Lakstanov, também conhecido por Liev, 64 anos, por fortes indícios da prática dos crimes de associação criminosa, falsificação de documentos, terrorismo e financiamento ao terrorismo, consubstanciado no recrutamento e financiamento de cidadãos nacionais para a produção de matérias de propaganda e difusão de informações falsas nas redes sociais. Indivíduos estão ligados a organizações criminosas internacionais que atuam em África e se dedicam à produção de estratégias de campanhas de desinformação e de propaganda nas redes sociais, nos países em fase de pré-campanhas ou mesmo em campanhas eleitorais, legislativas ou presidenciais, para mudança de regimes legalmente estabelecidos através da alteração da ordem. O SIC determinou a participação direta destes na associação criminosa com os nacionais já detidos, sendo possível, em sede da microoperação realizada, apreender diversos meios de prova, tais como computadores de diversas marcas, cartões de memória, valores monetários em dólares norte-americanos, kwanzas e rublos, moeda russa. Os presidentes dos grupos parlamentares da Assembleia Nacional estiveram reunidos na última sexta-feira sob a orientação da Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, com foco na preparação das próximas reuniões plenárias, agendadas para a próxima semana. Sessão legislativa da 5ª legislatura, agendada para o dia 13 de agosto, onde estarão em votação final global as propostas de alteração ao pacote legislativo eleitoral.
Entre as iniciativas legislativas que serão submetidas ao crivo do plenário, destacam-se a Lei de Alteração à Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, a Lei de Alteração à Lei Orgânica sobre a organização e funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral e a Lei de Alteração à Lei do Registro durante o ano parlamentar 2024-2025. Durante o ano parlamentar 2024. Internacional, mais de 30 mil crianças terão fugido de nova onda de ataques de grupos extremistas nas últimas 2 semanas na província moçambicana de Cabo Delgado, segundo a organização não mais de 30 mil crianças tenham fugido da nova onda de ataques de grupos extremistas nas últimas 2 semanas na província moçambicana de Cabo Delgado, alertando para a necessidade de apoio urgente. O alerta surge numa altura de recrudescimento de ataques por grupos extremistas que operam em Cabo Delgado e que desde o final de julho já provocaram mais de 57 mil deslocados no sul da província. A Save the Children aponta que entre as mais de 30 mil crianças em fuga nas últimas 2 semanas estão algumas separadas das suas famílias, sendo um dos maiores números de deslocados num período tão curto naquela província. Um minuto de silêncio foi hoje observado em Nagasaki, na hora da explosão atômica que atingiu a cidade japonesa. 3 dias depois de Hiroshima, Nagasaki sofreu também o horror de uma bomba nuclear. Cerca de 74 mil pessoas morreram nesta cidade portuária do sudoeste do Japão, somando-se às 140 mil vítimas de Hiroshima. Entre os participantes marcaram este ano presença a Rússia, que não era convidada desde a invasão da Ucrânia em 2022, e Israel, cujo embaixador também não foi convidado no ano passado, oficialmente por razões de segurança relacionadas com o conflito em Gaza. O presidente dos Estados Unidos anunciou esta sexta-feira que vai reunir-se com o presidente russo Vladimir Putin daqui a uma semana, no dia 15 de agosto, no estado norte-americano do Alasca. A confirmar-se o encontro, esta será a primeira cimeira Estados Unidos-Rússia de território entre Moscou e Kiev, que beneficiariam os beligerantes, reconhecendo que essas negociações são complicadas. Agora, atualidade esportiva. Os Palancas Negras voltam a entrar em cena neste domingo, às 16 horas, para a 3ª jornada do Grupo A do CHAN. O duelo será contra a sua congênere da Zâmbia. Depois de 2 partidas com resultado sem nenhum ponto até ao momento, Angola, com 1 ponto na tabela de classificação, tem a obrigação de vencer a Zâmbia para continuar a sonhar com a passagem à outra etapa do Campeonato Africano Sénior Masculino de Futebol, reservado a jogadores que militam nos campeonatos internos. A Zâmbia tem igualmente possibilidades de passar a outra fase do CHAN,
Para tal, precisa vencer todos os jogos que terá pela frente. Daí antever-se uma partida muito difícil para a nossa seleção. Os zambianos, se ganharem todos os duelos que têm, poderão fazer 9 pontos e isto será mais do que suficiente para festejarem a qualificação à outra fase da prova. Angola, com 1 ponto, pode naturalmente se qualificar à outra etapa em caso de vencer todos os jogos que ainda restam por se disputarem nesta fase inicial do campeonato africano. São os últimos do grupo. O Petro de Luanda terá pela frente o Cérculo Joaquim das Ilhas Maurícias na primeira jornada de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões de África. O Petro de Luanda, campeão nacional, já conhece o adversário com quem vai jogar as preliminares de acesso à fase de grupos da Champions Africana para a época 2025-2026. Os tricolores setembro, enquanto o jogo de resposta, que será em Luanda, está agendado entre os dias 26 a 28 do mesmo mês. Recordo que os tricolores na edição passada da Liga dos Campeões não passaram para a fase de grupos. O outro representante angolano na Champions, que vai fazer a sua estreia nessa prova, é o Ilhet Benguela, que terá pela frente um osso duro de roer, o Young Africans da Tanzânia, uma equipa que está habituada a estes palcos. O clube tanzaniano fez história em 2023 ao chegar à final da Taça da Confederação, tendo perdido diante do Usman da Argélia. Na Taça Nelson Mandela, quis o destino que o 1º de agosto cruzasse o caminho da equipa congolesa, o AS Otorro, na ronda inaugural das preliminares de acesso à fase de grupos da Taça da Confederação. As duas equipas já se enfrentaram para a fase preliminar de apuramento em 2018, com os militares a vencerem o primeiro duelo. Para a edição 2025-2026, o jogo da primeira mão será disputado entre os dias 19 e 21 de setembro, já a segunda entre os dias 26 e 28. Tendo caído aos pés do Zamalek do Egito, não se classificando para a fase de grupos. A província do Huila acolhe neste fim de semana o Grande Prémio de Ciclismo Cidade do Lubango. Vão participar da prova aproximadamente 100 ciclistas. A província do Huila acolhe neste fim de semana o Grande Prémio de Ciclismo Cidade do Lubango. No evento, enquadrado no programa das festas da Nossa Senhora de Montes, 100 ciclistas de várias províncias e também namibianos estão confirmados. O Ambo, do Bié, estamos a aguardar a qualquer instante. Vão chegar também as equipas do Kwanza Sul e de Luanda. Vale também realçar que de Luanda do ambiente, estão a gostar do clima, estão a gostar das condições que nós preparamos para eles então treinarem e chegarem no grande dia em grande força. A União de Ciclismo da Huila garante que todas as condições estão criadas para o êxito da prova. A corrida da manhã a organização está favoritas. A conquista do Grande Prémio Cidade do Lubango está o Petro de Luanda, que vem no máximo da sua força. Estamos bem preparados, a preparação já vem desde a pré-época. Vamos a fazer várias competições durante o ano e estamos bem preparados para a prova. Bem, eu acho que qualquer atleta que vai para a estrada tem um objetivo de vencer a prova, né? São as notícias no Girassol Jornal, edição de sábado. Seguimos para mais um curto intervalo. Não sai daí, volte connosco logo a seguir esta curta pausa.
Renovados voos de Boa Noite Angola, esta é a informação atualizada no Girassol Jornal de sábado. Bem-vindo à atualidade. Terminou a reunião do Conselho de Governação Local, orientado pelo Presidente da República, João Lourenço, em Benguela. Vamos ouvir o de ter lugar nesta cidade de Benguela a primeira sessão extraordinária do Comitê de Governação Local, que é um órgão do governo que reúne de forma alargada os membros do Conselho de Ministros e os governadores provinciais, e a questão fundamental que foi abordada tem a ver com a evolução económica, macroeconómica do país, de um modo geral, e em particular a preocupação que todos temos de que o nosso país possa produzir cada vez mais e garantir em condições de estabilidade e de segurança um maior nível de satisfação das necessidades da nossa população. De um modo abrangente, dizer que o Governo reconhece os grandes avanços que temos conseguido nesta esfera, contudo, ainda temos desafios importantes para ultrapassar. O facto de que o Produto Interno Bruto de Angola esteja a crescer fundamentalmente devido a um aumento significativo do setor não petrolífero, o que significa que há cada vez mais bens e serviços produzidos localmente e que estão a transformamos esses alimentos com a nossa indústria alimentar, mas entendemos que é preciso fazer um aumento dessa produção e, portanto, tivemos a discutir que medidas têm que ser implementadas, que esforços têm que ser feitos para que esse objetivo seja cumprido. Portanto, este é no sentido de priorizar a produção nacional, garantir que tudo aquilo que se produz no nosso país seja realmente consumido pelas nossas famílias, pela nossa população, e dedicar esforços para que esse aumento aconteça. Há uma preocupação também particular, que é que esse esforço deverá permitir melhorar as condições de empregabilidade da nossa população, e principalmente da nossa população mais jovem, que é onde temos um desafio fundamental e importante, onde temos, de facto, também que superar barreiras que neste momento vivemos e, por conseguinte, a aposta na produção nacional será certamente o caminho mais à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que pretendeis da nossa parte. Sr. Ministro, uma das questões fundamentais, quando falamos da questão do aumento da produção agrícola, prende-se com a fábrica de fertilizantes. Eu queria saber do Sr. Ministro como é que está essa questão da fábrica de fertilizantes no seu país. Bom, aproveito a questão que me coloca sobre a fábrica de fertilizantes e começo por dizer que um dos elementos que limitam a nossa capacidade produtiva portanto, ela continua a ser implementada. Mas também devo dar nota que
conhecedores deste esforço que o Governo tem feito e desta orientação firme do Governo de aumentar a produção nacional, outros projetos de produção de fertilizantes têm estado a ser implementados também. Portanto, nós acreditamos que, para além dessa grande unidade outros projetos na área dos fertilizantes e outros aditivos necessários para a produção agrícola. Mais alguma? Não havendo mais nada. Obrigado. Não há mais nada. Muito obrigado a todos. Demonstração cultural e potencialidades agrícolas marcaram presença dos novos municípios na Feira dos Municípios e Cidades. Dos municípios do país presentes na Feira dos Municípios e Cidades de Angola. O destaque recai para os municípios novos que pela primeira vez mostram as suas potencialidades. A Bolonguela parece assim, está atrás. Lusaka, tem banana, tem milho, tem jinguba, tem maçamala, tem fuba de maçã. Temos muito produto para a agricultura e muito, sobretudo, muito produto de pesqueiro. Os administradores dos novos municípios entrevistados pela Rede Girassol falam em momentos oportunos para a demonstração do potencial econômico dos municípios. Bom, é a primeira vez, é expectante. A troca de experiência com outros municípios é importante. Estamos a aprender, mas mesmo assim também estamos a expor aquilo que nós temos como a grande força econômica que existe no município dos Navegantes, sobretudo a agropecuária, a pescaria, conforme vê os peixes que estão aqui. E não só, também temos a indústria, que precisamos expandir e vender aquilo que nós temos dentro do município dos Navegantes. Portanto, uma palavra não é para os munícipes, de forma geral, sobre a importância desta atividade? Bom, primeiro é que o município fica visível e mostra aquilo que tem, sobretudo a força econômica. Olhamos agora para o resumo de alguns dos principais assuntos destacados ao longo da semana informativa, marcada pela aprovação da linha de crédito de apoio às empresas afetadas pelos atos recentes de vandalismo e pilhagem ocorridos em Luanda. Vamos acompanhar. A corrida por uma vaga no ensino geral não está a ser uma tarefa fácil para muitos encarregados de educação. Maria Agostinho conta que a inscrição via online é uma dor de cabeça. A princípio eu pensei que seria a partir da escola a inscrição, mas chegamos aqui e encontramos a informação que teríamos que fazer por via online. Então eu acho que cria um certo transtorno, visto que nem todos estão preparados, sabíamos mesmo que seria presencial, mas o que fazer? Vamos a correr a um cyber para ver se conseguimos. A província de Icolibengo. Porque a pessoa vem, vai, é uma coisa que a pessoa não consigo mesmo. Estou mesmo muito cansada. Depois o meu filho é um menino um pouquinho assim deficiente, vai ficar em casa sem estudar. Disseram que eu tinha que voltar segunda, que é hoje, e até agora o meu certificado ainda não
saiu. E também sabemos que para ingressarmos para a universidade precisamos do certificado original e até agora é o documento que me falta. Visivelmente agastada, a secretária para os assuntos jurídicos da UNTA fala que, nesta altura, na UNTA, os membros não podem haver aí uma diversidade nas opiniões, devemos todos concordar, mas é preciso entender que dentro das organizações recentes afastamentos dos seus membros junto do Conselho Confederal, nós, a União dos Sindicatos de Luanda, apelamos aqui à massa sindical de Cabinda Cunene e do Mar Leste para que esses atos praticados pelo secretário-geral da UNTA cessem. De contrário, nós, a União dos Sindicatos de Luanda, é uma organização filiada à UNTA e se isso continuar, nós vamos apresentar a nossa desfiliação à UNTA, a Confederação Sindical. No segmento dos incidentes de vandalismo e pilhagem que aconteceram na semana passada, durante a greve dos taxistas, o governo decidiu reunir nesta segunda-feira com empresários do ramo do comércio. Definiu um conjunto de medidas para que os estabelecimentos comerciais vandalizados possam recuperar as suas operações e repor a estabilidade de preços na economia. É, nesta ordem, que o ministro de Estado para a Coordenação Econômica, José de Lima Massano, anunciou uma linha de financiamento de 50 mil milhões de kwanzas para as empresas afetadas. As medidas que foram aqui anunciadas e partilhadas decorrem de um decreto presidencial exarado por Sua Excelência o Presidente da República, que prevê as seguintes medidas. A primeira é a disponibilização de uma linha de financiamento de 50 mil milhões de kwanzas para permitir que os estabelecimentos que foram alvos de atos de vandalização possam rapidamente recuperar, portanto, ter condição de as instalações poderem servir à economia, mas os postos de trabalho também serem preservados. Novamente, e aí esta linha permite que as entidades que sofreram destes atos possam também usá-la para pagamento de salário. Trata-se de um projeto ambicioso e que vai ampliar o abastecimento de água potável em Luanda e Icole e Bengo, com foco no aumento da produção e distribuição de água tratada. Projeções indicam que o sistema 5 ou Quilonga Grande vai beneficiar cerca de 5 milhões de habitantes. Depois de já o ter feito no ano passado, o Presidente da República, João Lourenço, voltou ao município do Bom Jesus para, em loco, constatar o andamento do projeto. Lá, João Lourenço foi informado do nível de progressão do sistema de água, que deve ser concluído em finais do próximo ano. Ao apresentar o ponto de situação da obra, o diretor do projeto, Edmundo Frederico, referiu que parte dos 10 lotes do Quilonga Grande, que abrange Luanda e Icole e Bengo, já estão concluídos. O sistema BITA Quilonga estão em fase de implementação, portanto, contemplam na sua implementação vários lotes. Temos lotes separados que agregam várias componentes que, integrando sistemas funcionais para Atenção do presidente da Associação Nacional dos Taxistas, Francisco Paciente,
por factos que se configuram na prática dos crimes de associação criminosa, incitação à violência, atentado contra seguranças nos transportes e terrorismo. O Serviço de Investigação Criminal torna público que, na sequência investigativa em torno do processo crime que levou à detenção do vice-presidente da ANATA, diligências feitas em cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público, procedeu na prática dos crimes de associação criminosa, incitação à violência, atentado contra a segurança nos transportes e terrorismo, consubstanciado em fortes indícios do seu envolvimento a detenção deste decorre de uma investigação em curso que apurou a sua participação e de outros suspeitos nos factos. Salientar que, cumpridas todas as formalidades, o cidadão ora detido será presente ao Ministério Público para trâmites legais subsequentes, enquanto prosseguem outras diligências. Bravo da Silva. Em Newark, Nova Jersey, Estados Unidos da América, a 9 de agosto de 1963, e morreu afogada acidentalmente em Beverly Hills, Estados Unidos, a 11 de fevereiro de 2012. Whitney Houston, que viveu 48 anos, foi uma cantora, compositora, atriz, produtora norte-americana. A diva é considerada uma das melhores cantoras de todos os tempos. Aliada às tessituras suaves e o seu extremo talento artístico na composição de letras e melodias, fizeram-na ser conhecida como a voz e rainha da balada. A presença de Houston nas paradas musicais populares e suas performances influenciaram a quebra de barreiras de género e raciais. Whitney foi a artista mais premiada de todos os tempos, de acordo com o Guinness World Records, em 2009. A sua lista de prémios inclui 2 Emmy Awards, 7 Grammy Awards, 16 Billboard Music Awards, 22 American Music Awards, álbum de estreia intitulado Android. Whitney alcançou grande sucesso nas paradas de música, alcançassem sucesso nos anos seguintes. O primeiro papel de Whitney Houston 94 E com o belíssimo talento de Whitney, termina aqui a edição de sábado do Girassol Jornal. Angola, boa noite, fique bem. Até o nosso próximo encontro.